Olá, boa noite! O futebol brasileiro terá o encerramento neste final de semana com a última rodada do Brasileirão. Com a taça já nas mãos do campeão Palmeiras, ainda estão em jogo lugar na Libertadores e a última vaga na Série B. E é dessa disputa que a gente começa falando hoje aqui no Gazeta Esportiva. O Internacional tem uma missão dificílima, já que precisa vencer o Fluminense fora de casa e torcer contra Sport e Vitória. Os técnicos de Inter e Flu falaram do confronto decisivo na última rodada. Não, acho que o Inter nunca foi, mas já passou por situações bem difíceis, né? Já passou por essa situação e até não tão difíceis como essa última rodada, né? Se eu não me engano, naquele ano contra o Paysandu, o Inter também precisava de resultados, né? Se eu não me engano, não tenho três resultados, né? Então o Inter também já passou, nunca teve o descenso, né? Isso é um mote, né, da torcida, da própria diretoria. Mas eu não vejo, vejo o Vitória também como um grande clube, o Sport também, claro, né, uma dimensão diferente em relação ao internacional, mas eu tive lá no Nordeste, eu sei da força dos dois. Eles jogam em casa, eles são os favoritos, né, e a gente cabe fazer o nosso papel. Nós não temos como intervir no jogo do Vitória, nem no jogo do Sport, né? Então, nós vamos torcer, obviamente, mas não adianta nada a gente focar nessas situações e não fazermos a nossa parte, né? E com certeza, se focarmos nessa situação, não vamos estar concentrados e da maneira que tem que estar para um jogo decisivo como esse contra o Fluminense. Então o mote é esse, não tem como eu interferir na Ilha, não tem como eu interferir no Barradão e vou trabalhar concentrado para fazer um grande jogo contra o Fluminense e torcer pelos resultados, mas sem intervir e concentrado na nossa partida para fazer o nosso papel. E aí depois não depende mais da gente, né? A gente trabalha sempre por vitórias, né? Por resultados positivos. Ainda mais tratando de um grande clube, que é o Fluminense. Em todo momento você tem que estar pontuando, tem que estar vencendo, buscando os melhores resultados. E com esse grupo, comigo, não vai ser diferente. E trabalhamos bastante durante a semana, a gente finaliza amanhã com algumas coisinhas que a gente possa complementar para pegar uma situação ou outra de surpresa ao adversário. Mas a intenção é essa, de fazer um grande jogo e realmente somar os 3 pontos. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportivo. É muito complicado falar do Inter dentro de campo depois de tanta palhaçada que tem feito a diretoria do clube. Até falsificação de documentos você vai poder ver daqui a pouquinho no Gazeta Esportiva. Então, por tudo isso, nessa ânsia, nesse desespero para evitar o rebaixamento a qualquer custo, o Internacional está se afundando cada vez mais. Então, tem tudo para perder dentro de campo. E conta com uma torcida gigantesca, em primeiro lugar, por causa desse desespero para virar mesa. Tentativa de entrar no STJD para melar o campeonato ou para fazer com que o Vitória perca pontos. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. Ou da insensibilidade no episódio envolvendo a tragédia da Chapecoense. E pela gestão horrível mesmo que levou o time a esse tipo de situação no campeonato. Em primeiro lugar, para o Inter vencer o Fluminense fora de casa, até que não é a tarefa das mais difíceis, porque o Fluminense já não ambiciona mais nada. Então, e ainda tem que torcer por um tropeço do Sport e um tropeço do Vitória. Daí é um pouquinho mais complicado. O Sport joga em casa, o Vitória joga em casa contra um Palmeiras já campeão. Então, o Inter cavou a própria cova. E, ao que tudo indica, vai ser enterrado nesse final de semana. Bom, boa noite, Celso. Boa noite, Michel. Boa noite a todos vocês. Boa noite. Sincero, honestamente, o Inter não merece ficar na primeira divisão. Né? Não merece mesmo. Porque, afinal de contas, o jogo se ganha dentro de campo. Né? E o Inter dentro de campo foi ridículo. Como já foi o Corinthians... E o Corinthians beirou o ridículo, mesmo não sendo ameaçado de rebaixamento, vendendo todo mundo, alegando uma crise econômica catastrófica, perdeu o Tite, perdeu todo mundo, e mesmo assim está disputando uma vaga. Nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. E com grande chance de conseguir a classificação. Agora o Internacional não, o Internacional perdeu do começo ao fim. Apesar de ter começado o campeonato, fazendo um bom campeonato. As 3, 4 primeiras rodadas do Brasileirão só deu Inter.
né? Apareceu esse moleque, o Sacha, muito bom jogador, né? O Vitinho também, bom jogador. Mas aí depois, com o Argel, quando foi se perdendo, os dirigentes se complicando, se enrolando, e o Inter não merece estar na primeira divisão. Tomara que caia mesmo, vá para a segunda divisão, se refaça. Porque o Internacional, muita gente esquece, viu, minha querida Michele, que o Internacional foi um dos primeiros times a usar muito bem a Lei Pelé, a ser barriga de aluguel para jogador de empresário. Tanto é verdade que montou timaços, né? Timaços que o Internacional chegou a montar, chegou a ser campeão do mundo, né? E com Abel Braga, com o D'Alessandro, caras caros, mas era a barriga de aluguel, não era o do Internacional. Então o Internacional vem já de um processo, né, de desvalorização própria, já vai fazer uns 5 ou 7, 6 anos atrás, de 6 anos para cá, 7 anos para cá. Ao contrário do Grêmio, né, que foi se fortalecendo cada vez mais como clube, apesar da Lei Pelé. Que a Lei Pelé hoje é a lei dos empresários, né? É a lei que favorece os empresários. Os empresários foram mais espertos que os dirigentes, né? E conseguem levar vantagem em cima disso. Agora, o Internacional foi o pioneiro a dar vazão para essa gente, né? E os empresários entraram com tudo ali. E usaram o Inter de barriga de aluguel. E hoje, está aí o Inter caindo para a segunda divisão. E não vai ter como escapar. Tomara que caia mesmo. E se refaça. E se dê valor. Dê valor às suas próprias tradições, né? O Internacional é um time forte no Rio Grande do Sul. Né? E como o Grêmio também é. Mas é aquele negócio, time de fronteira e tal. E parar com esse negócio de achar que empresário é a resolução de tudo. Que empresário chega junto. O empresário chega junto. Já chega assim, olha, 10% é seu, 5% é seu, os caras pegam. Porque é muito dinheiro. Vê a grana, né? É muito dinheiro. Então o cara, como diz o Celso, já falou mais de uma vez isso, tem dirigente, o Celso e o Flávio, tem dirigente que entra pobre e sai rico. A maioria, né? A maioria. É diferente do Paulo Lopes, por exemplo, que entrou rico, mas não saiu pobre, mas saiu menos rico. Mas ele já era milionário, ali, né? Mas eu estou dando um exemplo só. Né? Não é todo mundo que tem a sorte que o Palmeiras teve. Bom, e o Internacional ganhou muito antipatia, né? O que ganhou esse ano foi a antipatia das pessoas. Só fizeram bobagem. Impressionante. Bom, caso seja rebaixado na bola, o Internacional não desistirá de tentar se salvar no tapetão. O STJD avisou ontem à noite que irá arquivar a denúncia do caso Vitor Ramos, em que o Inter alega que a transferência do atleta para o Vitória foi irregular. Mesmo com a garantia da FIFA de que tudo ocorreu de maneira legal, o Colorado avisou que irá recorrer. Em nota oficial divulgada hoje, a vice-presidência de assuntos jurídicos do clube diz que tentará a reversão da decisão, já que, segundo eles, foram apresentadas amplas provas documentais que amparam o pedido. Agora há pouco, a CBF também soltou uma nota dizendo que denunciou o Internacional no STJD por ter adulterado e-mails de Reinaldo Busoni, diretor de registro e transferência da entidade, e que foram apresentados como prova no caso. Gente, adulterar e-mail... Se a CBF emitiu uma nota, se a CBF emitiu uma nota, por mais que não sejam confiáveis os dirigentes que lá estão, não vai fazer uma denúncia se não houver uma prova. Né? Quer dizer, deve ter o e-mail original lá na caixa de entrada do cidadão. Então, adulterar e-mail é falsidade biológica, enfim, você vê que se for confirmada essa informação da CBF, como parte da CBF, é bom você ficar com o pé atrás também. Gente, crime, isso, é cadeia. Sabe? Nesse país não é, mas pois é. Deveria é verdade, não se respeita nem em ordem judicial, né? Mas enfim, no teor da lei... Deixa eu só falar. Nós respeitamos a ordem judicial. Para nós vale. Né? Para nós vale. Eu mesmo já recebi uns 3 ou 4... Aqui? Oficial de Justiça? Porta, oficial de Justiça, me processando. Aí dá um medo, né? Eu falei isso, falei aquilo, não sei o quê... E bababá. Ai de mim, se eu não assinasse, eu ia preso. A polícia vinha aqui, me pegava e me levava para a delegacia. Era obrigado a receber. Agora, a lei vale para uns e não vale para outros, né, Celso? Esse que é o negócio. Como diz um amigo, né? Para os inimigos, a lei. Para os amigos, tudo. Exato. Bom, enfim, só para concluir o raciocínio. Isso. Que pouca vergonha. Nossa. Que pouca... Eu tenho declarado torcida no programa, coisa que eu não fazia há muito tempo. Já declarei torcida para a Chapecoense, para o Atlético Nacional e vou decretar aqui minha torcida para que o Internacional caia. Com todo respeito aos torcedores do Internacional.
Não tem a ver com os torcedores do Internacional. Tem a ver com esses dirigentes, sabe, que estão beirando a picaretagem. Nossa. Sabe, é de um desespero por causa de uma segunda divisão. E outra coisa, se o Inter estivesse caindo por uma injustiça, por alguma coisa... É porque jogou mal pra caramba. É por incompetência, porque os diretores que lá estiveram não souberam segurar o Argel quando tinha que segurar. Sabe, o Falcão quando tinha que segurar, ou erraram na contratação, ou erraram na demissão. O Falcão assinou um contrato no sábado e foi mandado embora na segunda-feira. Aí mandam embora o Celso Roth a 3 rodadas do final para trazer o Lisca, que também merece todo o respeito, mas convenhamos, sabe? E aí, em vez de armar um time para vencer o jogo, fica tentando fazer de tudo nos bastidores para não cair. Tenha santa paciência.